Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar sequência à unidade 4, Reino dos Animais, sequência aos grupos de animais invertebrados, certo? Já vimos os dois primeiros grupos de animais invertebrados na semana passada. Semana passada a gente viu os dois primeiros grupos de animais invertebrados, o grupo dos poríferos e o grupo dos quinidários. São os dois primeiros grupos, os dois primeiros filos de animais invertebrados. Então, dando sequência, tema 3. Nesse tema 3, nós vamos ver mais 3 grupos de animais invertebrados. Então, como esse tema ele é bem grande, como ele tem aí 3 grupos, né, 3 filos de animais invertebrados, fica muita coisa para a gente fazer numa semana só, tá bom? Então, nessa semana, desse tema aqui, do tema 3, que inclui 3 grupos, né, de animais invertebrados, nós vamos ver apenas o primeiro grupo aqui desses 3, tá? Que é o grupo dos plateumintos. Então, nessa semana a gente vai estudar apenas o primeiro grupo aqui desse tema 3, o grupo dos plateumintos. O que são esses 3 grupos aqui, esses 3 filos de animais invertebrados? Por que os 3 estão colocados juntos, né, nesse tema? Não é à toa, tá? Tem um motivo por eles estarem aqui juntos, né, num mesmo tema, num mesmo capítulo. Tanto o grupo dos plateumintos como o grupo dos nematódios e os anelídeos são 3 grupos onde os animais que pertencem a esses 3 grupos são popularmente conhecidos como vermes, certo? Então, todos os animais que a gente vai ver, tanto essa semana, que pertencem aqui ao grupo dos plateumintos, quanto na semana que vem, que a gente vai ver o grupo dos nematódios e dos anelídeos, são animais que nós conhecemos popularmente por vermes, tá bom? É claro que existem diferenças entre eles, existem diferenças entre esses vermes. A diferença está principalmente no formato do corpo, tá bom? Então a gente já vai perceber que os plateumintos são vermes de um formato de corpo diferente, os nematódios têm um formato de corpo diferente, os anelídeos têm um outro formato de corpo, tá bom? Mas todos eles são animais aí invertebrados, né? Claro, são animais invertebrados do tipo que nós popularmente chamamos por vermes, tá bom? Então, vamos lá então. Como eu disse, nessa semana nós vamos aprender apenas esse grupo aqui, esse filo, o filo dos plateumintos, tá? Nesse grupo, os vermes que pertencem a esse grupo, do grupo dos plateumintos, são vermes de corpo alongado e achatado, tá bom? Então, todos os vermes que pertencem a esse grupo têm o corpo alongado, mas é o corpo achatado, tem aquele corpo meio que achatado, tá bom? Uma coisa que eu quero que vocês já aprendam, entendam desde agora, isso eu já até cheguei a comentar lá no comecinho do ano, quando a gente ainda teve as aulas presenciais. Quando a gente fala o nome vermes, e isso é bom a gente lembrar quando a gente falava de bactérias, lembra que eu explicava para vocês quando eu falava o nome bactérias? Quando eu falo a palavra bactérias, a gente não pode pensar apenas em doenças, né? Até porque a maior parte das bactérias são benéficas, são boas, fazem bem para a nossa saúde, tá? Fazem bem para o nosso planeta, para o nosso corpo. Pouquíssimas bactérias são causadoras de doenças. Com vermes é a mesma coisa. Então, sempre que a gente fala a palavra verme, a gente não pode lembrar apenas de doença, porque nem todos os vermes são causadores de doenças, certo? Então, claro, existem os vermes causadores de doença, existem sim, e nós vamos ver. Já nesse primeiro grupo aqui, no grupo dos plateumintos, tem 2 vermes que a gente já vai estudar aqui, que são causadores de 3, né, doenças
que são doenças que podem ser bastante graves, tá? E são causadores de doenças, são vermes causadores de doenças. Mas também nesse grupo aqui dos plateumintos tem um verme que não causa doença, tá bom? Então, nem todos os vermes são causadores de doenças, certo? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro os nomes, né? Como que a gente diferencia um verme que causa doença de um verme que não causa doença. Então, nós costumamos dizer que um verme causador de doença a gente chama de verme parasita, tá? Então, todos os vermes causadores de doenças, nós dizemos que são vermes parasitas. Por exemplo, já no grupo aqui dos plateumintos, nós temos como vermes parasitas, olha, a tênia e o esquistossomo. São vermes parasitas que pertencem ao grupo aqui dos plateumintos. Tanto as tênias como o esquistossomo são vermes parasitas porque precisam se instalar no corpo de um outro ser vivo, seja um animal ou seja o próprio ser humano, né? Por isso que eles são causadores de doença, e extrair, retirar desse outro ser vivo o seu alimento. Por isso eles causam doença, certo? Então, são dois vermes parasitas do tipo plateumintos, porque eles têm o formato do corpo alongado e achatado. Mas nós também temos aqui no grupo dos plateumintos os chamados vermes de vida livre. O que é um verme de vida livre? Verme de vida livre é um verme que não causa nenhum tipo de doença. É um verme que pode ser encontrado, são vermes, né, que podem ser encontrados em solo úmido, na água de um rio, na água salgada do mar, tá? Então, tem muitas espécies de plateumintos, de vermes plateumintos, que podem ser encontrados, olha, que são de vida livre e que podem ser encontrados no mar, na água doce de um rio, em solos úmidos. O principal exemplo, principal representante, né, desse tipo de verme que é de vida livre, que é um representante aqui do grupo dos plateumintos, é a planária. A planária, que está aqui nessa foto, é um verme de vida livre, tá? Aqui essa imagem, olha, lógico que ela está aumentada, mas não é através de microscópio não, tá? É uma imagem que está só ampliada, mas não através de microscópio. A planária, ela costuma atingir aí 1 centímetro de tamanho, tá? Então, ela é bem pequenininha mesmo, bem pequenininha. E ela é bem, assim, difícil da gente enxergar, porque ela tem o corpo, assim, na água, que é geralmente o lugar que a gente costuma encontrar, na beira de rios, lagos, represa. Tem espécies marinhas também, que a gente costuma encontrar a planária. Ela praticamente se confunde com o próprio ambiente, com a própria água. Então, é muito difícil a gente conseguir enxergar uma planária, tá? Mas é um verme plateuminto. Olha o formato do corpo. É alongado, mas é achatado, tá? Então, a planária é um exemplo de verme de vida livre. É um verme, não faz mal para ninguém, tá? Não causa doença nenhuma, certo? É um verme muito simplesinho, um animal muito simplesinho. Ela apresenta, olha, na superfície dorsal, né, que é a parte de cima do corpo dela, olha, aqui ela tá na parte de cima do corpo e a parte de baixo tá em contato aqui com esse fundo aqui onde ela tá se deslocando, tá? Então, na parte dorsal de cima do corpo dela, ela tem aqui, olha, na região anterior da frente do seu corpo, ela tem 2 ocelos, que é como se fossem 2 olhinhos, mas que não dão imagem para ela não enxerga. Dão apenas assim, esses ocelos, eles apenas captam estímulos luminosos, tá? Então, ela só consegue, assim, ter noção de luminosidade, só isso. Ela não tem visão, tá? Então, é um animalzinho, assim, muito simplesinho. É um animal que não tem sistema respiratório, ela absorve o gás oxigênio por toda a superfície do corpo, por toda a pele aqui, olha, do corpo dela, que é bem fininha, que ela absorve o oxigênio.
Como que ela se alimenta? Ela se alimenta a partir de uma abertura que ela tem embaixo do seu corpo. Não dá pra gente ver porque tá na parte ventral, tá na parte de baixo do corpo dela. Então ela tem uma abertura, tá? É um tubinho que ela coloca para fora nessa abertura, tá? Então ela coloca esse tubinho para fora, como se fosse um tubo intestinal, tá? Então ela coloca esse tubo para fora e conforme ela vai se deslocando, né, vai se rastejando sobre a superfície, passou sobre algum material, algum resto de animal em decomposição, ela absorve esse alimento, tá? Vai servir de alimento para ela. Então ela se alimenta de pequenos animais ou restos de animais em decomposição, tá? É assim que ela se alimenta. Então, aqui a gente tem a planária, que é um exemplo, então, de um animal plateuminto, um verme, só que é de vida livre, tá bom? Que não causa mal a ninguém. Agora a gente vai ver, eu já vou começar a explicar, os exemplos que a gente tem aqui no livro de vermes parasitas, do grupo aqui dos plateumintos, tá? Então, no grupo dos plateumintos, a gente vai ter 2 vermes que causam aí doença. 2 vermes parasitas, que a gente chama, tá bom? Então, esses 2 vermes parasitas do grupo dos plateumintos, um é o esquistossomo, o outro é a tênia, que tá na outra página, tá bom? Então, primeiro eu vou explicar sobre o esquistossomo. O esquistossomo tá aqui, olha, nesse desenho, nesse esquema. Esse esquema, ele tá bem detalhado, tá bem explicadinho, tá? É bom que vocês façam a leitura. Aliás, sempre, pessoal, fazer a leitura, tá bom? Fazer a leitura do tema, de toda a parte que eu passar para vocês durante a videoaula, que eu explicar, fazer de novo a leitura, tá bom? E aqui fazer a leitura do esquema, tá bem explicadinho aqui, olha, o ciclo de vida, como que esse verme infecta, né, as pessoas, onde ele se instala no corpo da pessoa, o que ele causa, tá? Então tá bem explicadinho aqui. Então vamos lá. O esquistossomo é um verme de corpo achatado, tá? De corpo alongado e achatado, por isso é um verme plateuminto. Só que é um verme parasita. É um verme que necessita estar no corpo de um outro ser vivo para poder sobreviver. Esse verme, ele não consegue ter vida livre, ou seja, ele não consegue sobreviver no solo, na água, ele não consegue viver sozinho, ele precisa se alimentar do que um outro ser vivo se alimenta. Por isso que ele é um verme parasita causador de doença, tá? O esquistossomo tem diferenciação sexual, ou seja, tem o macho e tem a fêmea. Olha aqui. Tem o macho, aqui é o macho, é esse maior, tá? Esse maior aqui. E a fêmea, essa mais fininha que tá aqui, olha. Então, a gente tem o macho, esse maior, e a fêmea, essa mais fininha aqui. Os dois têm formato alongado e achatado. Então, quando esses vermes estão adultos no corpo de uma pessoa doente, né, que já tenha a esquistossomose, que é a doença que ele causa, onde que esses vermes ficam, né, no corpo de uma pessoa? Eles costumam ficar nas veias de determinados órgãos, tá? Por exemplo, nas veias do intestino, nas veias do fígado, tá? Então, eles são muito pequenininhos, são vermes muito, muito, muito pequenininhos. Então, eles costumam ficar nas veias, né, desses órgãos do nosso corpo. Claro, se a pessoa for contaminada. Então, a gente vai ver como que essa pessoa foi contaminada. Calma que eu vou explicar, tá bom? Então, enquanto eles estão lá adultos, eles estão se reproduzindo. Então, nesse esqueminha aqui, olha, eles estão se reproduzindo, tá? Enquanto eles estão se reproduzindo, eles estão produzindo ovos. A fêmea, ela produz ovos. Essa pessoa, se ela não se tratar, tá?
nas fezes dessa pessoa, ela vai eliminar os ovos. Então, quando essa pessoa for fazer lá suas necessidades, ela vai eliminar, junto com as fezes dela, ela vai eliminar os ovos, né, que a fêmea está botando dentro do corpo da pessoa, tá? Os ovos são microscópicos, não dá para se enxergar a olho nu, tá bom? Os vermes são muito pequenininhos, os ovos menores ainda, os ovos são microscópicos, não dá para se enxergar a olho nu. Então, esses ovos, eles saem junto com as fezes da pessoa. Aí, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um local sem saneamento básico, ou seja, um local que não tenha rede de esgoto, que não tenha tratamento, né, do esgoto, ou seja, o lugar que essa pessoa contaminada, doente, fez lá suas necessidades, as fezes caíram lá num lugar onde puderam aí chegar num lago, numa represa, porque era um lugar muito sujo, caiu uma chuva e essa chuva levou, né, essas fezes, carregou essas fezes contaminadas da pessoa para uma lagoa, para uma represa, ali perto da região onde essa pessoa mora. Esses ovinhos, então, vão chegar aqui na água, olha. O ovinho, ele vai liberar, então, uma larvinha dentro da água, o ovinho vai se abrir, lembrando que isso daqui é microscópico, tá? Ninguém vai enxergar isso na água, a água pode estar até cristalina, mas ninguém vai enxergar isso na água. Então, ao cair na água, o ovo vai se abrir e vai liberar uma larvinha. Essa larvinha é chamada miracídio. Essa larvinha, ela vai infectar, ela vai entrar dentro do corpo de um caramujo, de uma espécie de caramujo, que é muito comum em represa, em lagoa, tá? E aí, dentro do corpo do caramujo, essa larva, ela vai passar por uma transformação, tá? Ela vai passar por uma mudança. Só que no caramujo, essa larva não vai fazer absolutamente nada. Dentro do corpo do caramujo, a larva só vai sofrer a transformação. O caramujo só vai servir para essa larva passar por essa transformação. E aí a larva sai do corpo do caramujo, só que quando ela sai do corpo do caramujo, olha o formato com que ela sai. Ela sai com outro formato, olha como que ela é diferente. Aqui é a larva antes de passar pelo corpo do caramujo, e aqui é a larva, o filhotinho, né, do esquistossomo, depois de passar pelo corpo do caramujo. Nesse formato aqui é o formato que a larva está prontinho para infectar o ser humano, para pegar o ser humano, tá bom? Aí, vai lá uma criança ou qualquer outra pessoa, vai lá nessa represa, vai lá nessa água, nessa lagoa, vai lá brincar nessa água, coloca lá os pezinhos, né, para molhar lá nessa água. A água tá clarinha, tá limpinha, não tá suja, não tem contaminação, não. Coloca lá os pezinhos, olha lá o que a cercária vai fazer, o que essa larva vai fazer. Ela vai penetrar pela pele da pessoa. Ah, mas eu vou sentir? De jeito nenhum, você não vai sentir absolutamente nada, porque a larva é microscópica, tá? Então você não sente nada. Quando você se contamina pela larva, você não sente nada, nem mesmo uma picada, tá? Não é nem como uma picada de mosquito, porque uma picada de mosquito depois coça. Essa entrada, né, a penetração da cercária na pele da pessoa, nem coceira no local não causa, tá? Então a pessoa nem sabe que ela foi contaminada, certo? Então as crianças às vezes vão lá brincar numa água lá de uma lagoa, uma represa, e às vezes é penetrada aí por uma larvinha de esquistossomo e nem sabe que foi contaminada. Como que essa pessoa vai saber que ela vai estar doente, né? Ela só vai saber depois de alguns dias que começar a manifestar os sintomas, tá? Então aí, essa larva, o que ela vai fazer? Penetrando no corpo da pessoa, ela penetra pela pele e cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, né, pelo sangue, essa larva vai até lá as veias, né, do intestino ou as veias do fígado da pessoa, e lá essa larva vai ficar, vai se desenvolver, tá? Lembrando que é muito difícil ser uma larvinha só que faz isso, são várias que costumam infectar,
tá bom? Então, por isso que quando essas larvas crescem, vai ter macho, vai ter fêmea, vai ter o esquistossomo macho, vai ter esquistossomo fêmea, tá? Então, aí, quando eles já tiverem adulto, eles vão começar a se reproduzir dentro do corpo da pessoa, dentro lá dos vasos sanguíneos da pessoa, tá bom? Só que aí, enquanto esses esquistossomos, né, já adultos, estão lá nas veias do fígado e do intestino da pessoa, não tá fazendo nada no corpo da pessoa? Claro que tá. Tá causando vários sintomas, tá? Os sintomas são principalmente, olha, diarreia, ou seja, a pessoa tem muita dor de barriga, tá? A pessoa também tem muito vômito, então a pessoa perde muito líquido, corre o risco de ficar muito desidratada, tá? A pessoa também fica com um aspecto de uma barriga inchada, porque ocorre acúmulo de líquido nos vasos sanguíneos, justamente do intestino e do fígado. Então, ocorre um aumento do volume da barriga. Por isso que a doença, a esquistossomose, popularmente ela é conhecida como barriga d'água, tá? Porque a barriga realmente, ela fica inchada, tá? Ela aumenta de volume. É por causa do acúmulo de líquido que acontece na região da barriga. Isso tudo é causado pelos vermes quando eles já estão adultos, tá? Então, tudo isso pode, se não for tratado, se a pessoa não procurar o médico, né, para começar a tomar o medicamento que o médico indicar, pode levar à morte, tá? Então, aí a pessoa deve procurar o médico para poder começar o tratamento e eliminar esses vermes de dentro do seu organismo. Geralmente são medicamentos que vão matar esses vermes adultos, vão matar os vermes que estão dentro das veias, né, do corpo da pessoa, e aí a pessoa elimina esses vermes já mortos do seu corpo, tá? E assim ela fica curada. Como que a gente pode prevenir, né, essa doença, pessoal? Esse tipo de doença, aliás, basicamente qualquer tipo de doença causada por verme, basicamente envolve muito questão de saneamento básico. Então, coisa mais importante para qualquer família, né? Coisa mais digna para qualquer família, em qualquer lugar, é ter qualidade de água, ou seja, água tratada em casa e rede de esgoto, tá? Então, toda família tem o mínimo de dignidade ter saneamento básico, ou seja, ninguém ter contato com o esgoto, né? Com o esgoto correndo na porta da sua casa, isso é inadmissível, e ter acesso à água de boa qualidade, água tratada, certo? Então, lugar onde tem rede de esgoto e água tratada, a chance de se contaminar com o esquistossomo é muito pequena, tá bom? No próximo vídeo eu vou explicar sobre a tênia.